Olá pessoal, bom dia a todos vocês, obrigado pela atenção de cada um aqui junto ao vídeo. Eu vou falar hoje a respeito de um efeito que é um recurso que vai permitir a gente criar umas quinas interessantes usando o Blender 3D. Aquele recurso onde a gente faz o canto de uma trave, outro tipo de modelo possível aí junto ao Blender 3D. Eu só queria, antes de começar o tutorial, de pedir licença a vocês para desabafar a respeito de um problema que eu tenho tido aqui junto ao canal. Eu tenho notado que de um tempo para cá a relevância do canal tem sido muito baixa em relação à plataforma YouTube. Não sei se é por problema de algoritmo ou se é por problema de conteúdo. Eu sei que caiu bastante o número de visualizações, de likes. Isso faz com que o pagamento pelo YouTube se prolongue cada vez mais. Demora em média 3 a 4 meses para receber uma quantia irrisória, que não cobre nem os custos dos recursos que eu tenho empregado aqui junto ao canal, que é a questão de luz, internet, o tempo dedicado e às vezes os reparos de máquina. Isso eu já notei que não acontece só comigo, acontece com muitos que estão postando aqui no YouTube. Então o que eu quero pedir a vocês é que vocês deixem o like de vocês, caso vocês tenham gostado do vídeo, façam um comentário, inscreva-se, isso ajuda pelo menos ao canal ser mais divulgado junto à plataforma. Quem sabe melhore aí essa condição. Caso você queira colaborar ou ajudar o canal, seja um membro apoiador, isso vai reforçar aqui a condição de eu poder manter essas atividades. Se vocês quiserem contribuir através de um Valeu, tá aí o botão embaixo do Valeu, ou se quiserem por Pix, qualquer quantia, eu vou deixar no final do vídeo o meu endereço, que é a minha chave de e-mail, para que vocês possam contribuir ou me ajudar de qualquer forma. Agradeço de coração a cada um de vocês. Peço também, pessoal, dê uma olhadinha aqui no canal do Paulo F. Abreu, que é um amigo aqui que mexe também com computação gráfica. Ele tem uma diversidade de tutoriais e de vídeos com efeitos incríveis feitos pelo Blender e com CorelDRAW. Da mesma forma que eu te peço esse auxílio aí em relação aos likes, comentários, inscrições, peço também para que dê uma força aqui ao Paulo F. Abreu. Grato aí de coração a cada um de vocês. E vamos voltar a nossa atenção lá para o que nos interessa agora, que é o vídeo. Para começar o efeito, eu vou só mostrar a vocês o que é que acontece aqui quando a gente tenta fazer um efeito de canto de trave usando aqui um recurso simples, que são as curvas. Eu vou adicionar uma mesh do tipo plane. Eu vou fazer uma rotação dessa mesh pelo eixo X em RX90 e vou olhar essa mesh de frente. Agora eu vou entrar com ela no modo Edit Mode, selecionando aqui em cima a opção de face, eu vou usar a tecla X, e aqui na opção Delete eu vou usar o Delete só a face. Repare que ele deletou somente a face e ficou apenas as arestas e os vértices do objeto. Mas eu quero aqui, para poder fazer o nosso canto, excluir essas arestas, a que está na direita e a que está embaixo. Eu venho aqui, seleciono a aresta, seleciono embaixo, e com Shift seleciono essa lateral aqui direita. Uso X e faço também a deleção dessas edges, que são as arestas. Vamos ficar apenas com esse canto. O que eu posso fazer para poder criar o efeito de uma trave é transformar essa malha aqui numa curva. Isso pode ser feito usando o botão direito do mouse. Vem para Object Mode, botão direito, Convert to Curve. Ele deixa de ser uma malha, como vocês podem ver aqui na outline, ó, e o ícone representa a curva. Então, para a gente mudar a propriedade, a gente vem aqui na barra da direita, seleciona o Object Data, que é a curva, e aqui nós temos uma função chamada geometria. Nela a gente pode estabelecer aqui essa função bevel, onde a gente utiliza o depth, aumenta esse valor, e a gente cria um chanfro aqui, ó, que parece que o nosso canto para fazer o efeito ficou legal. Mas se vocês fizerem aqui um giro orbital, vocês vão perceber que essa perspectiva está muito ruim. Esse é um dos métodos, tá, pessoal? Existem outros, mas eu queria mostrar a vocês de modo prático como é que a gente pode fazer o efeito aqui bem básico. Vamos então excluir esse objeto usando a tecla X. Eu vou usar para esse efeito aqui uma mesh do tipo Cylinder. Vou afastar com zoom, vou abrir as propriedades e vou aumentar esse tamanho dela, para que fique nessa condição. Para poder criar o efeito, nós vamos olhar o objeto de frente e nós vamos adicionar aqui no centro uma outra malha, que vai ser um cubo. Vamos dar um SX para estender essa malha pelo eixo X. Vou usar a vista em perspectiva para ficar melhor, tá? E eu vou fazer uma pequena escala pelo eixo também SY. Vamos olhar aqui novamente de frente. Eu vou usar aqui o objeto cúbico e vou utilizar uma rotação nele pelo eixo que está apontando para a nossa direção. Vou usar RY 45 graus
Ativar o Move e vou trazer essa opção, ó, fazendo com que essa parte de baixo, vamos olhar aqui a visão em modo wireframe, fica mais fácil. Vou arrastar a tela e aproximar mais, com que esse cantinho daqui encoste bem nessa parte superior aqui, ó. Pronto. Voltando à visão em modo sólido, o que vamos fazer é selecionar o cilindro. Vamos aplicar nesse cilindro aqui um modificador do tipo Generate. Vamos usar aqui o Boolean. E vamos determinar qual é o tipo de operação que a gente quer fazer no efeito. Nós vamos usar a diferença, tá? E vamos selecionar quem é o objeto que vai fazer a diferença. Então selecionamos o conta-gota e vamos selecionar quem? O objeto cúbico, que nós transformamos nessa forma que está aqui. Para aplicar, a gente vem aqui, clica em Apply, ou podemos, com o cursor nessa janela, usar o Ctrl A. Se nós agora selecionarmos esse objeto, usarmos a tecla X, deletamos esse objeto cúbico e vocês vão ver que eu tenho um corte aqui de 45 graus junto ao objeto. Mas para fazer o efeito, nós vamos entrar agora com esse objeto no modo Edit Mode, selecionar a parte de faces e vamos selecionar essa face de cima e vamos excluí-la usando a tecla X, Face. E ficamos com essa forma aqui cortada em cima e fechada embaixo. Vamos olhar pela vista, que é a vista frontal, e vamos mudar a nossa visão aqui para o modo de vértices. Vamos selecionar todo o objeto com a tecla A e vamos fazer uma duplicata dele usando a tecla Shift D. Aqui está a cópia, eu vou usar o botão direito do mouse, ou então uso a tecla ESC para essa cópia voltar para a posição do objeto original. Vamos então inverter, e eu vou usar a rotação pelo eixo Z, que é essa linha azul. Vou usar RZ 180, veja que eu inverto. Nós vamos rotacionar essa forma cópia, que é a duplicata, a partir do eixo que está apontando para a nossa direção. Se vocês olharem aqui para o gizmo, vocês vão ver que é o eixo Y. Então nós vamos usar aqui a rotação em Y, RY90 menos. E eu crio essa condição aqui, ó, de posição do objeto. E com o objeto selecionado ainda, nós vamos aproximar até encostarmos essa linha de vértice com essa de cá. Vamos dar um pequeno afastamento e vamos fazer com que coincida um com o outro. Com esse conjunto aqui, nós vamos selecionar a opção de arestas, vamos olhar pela vista wireframe. Nós vamos selecionar apenas essas arestas que representam esse ângulo de corte. Como? Vamos clicar fora, usamos o Alt, botão esquerdo, veja que selecionamos somente esse loop de arestas que estão aqui nessa forma. E agora com Shift e o Alt selecionamos o loop de inverso. Vamos vir aqui em Edge e usar a opção Bridge Edge Loops, que é a ponte entre arestas. E criamos esse efeito aí de forma prática. Então, ainda com a opção de aresta selecionada, eu uso a tecla Alt e o clique esquerdo nesse conjunto. E vamos usar a tecla X e em Delete nós vamos usar a opção Dissolve Arestas, que são as edges. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, uma formatação mais interessante junto ao objeto. Agora, olhando de frente, se eu quiser fazer uma trave aqui de forma prática, eu posso selecionar todo o objeto na visão wireframe, puxá-lo para esse canto e vamos utilizar agora um outro modificador que vai ser o modificador Generate do tipo Mirror, que é o espelhamento. Esse espelhamento já está aqui apontando pelo eixo X, ó. Então eu já tenho um espelhamento feito aqui. Nós vamos selecionar esse conjunto de arestas que está aqui nesse canto e com a ferramenta aqui Move nós vamos puxar e veja que o Mirror também vai acontecer. E para poder aplicar agora o efeito, a gente vai aplicar o Mirror, porém a gente só pode aplicar o modificador quando a gente está no modo que é o modo Object. E podemos agora voltar para o modo Edit Mode e vamos, depois de aplicado, selecionar esse conjunto de arestas que está embaixo, puxar para baixo. Notem que ficou no meio essa opção aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa diferença entre as duas arestas e vou criar também Bridge Edge Loop. Porém, o que eu vou fazer agora é selecionar essa aresta com o Alt, ele seleciona o conjunto e com Shift eu vou selecionar
o outro loop de arestas que está aqui à esquerda. Vou usar a tecla X e Dissolve Edges. E agora vocês vão ver que pelo modo sólido nós temos uma trave aqui feita sem aqueles defeitos pelo modo Curve. Vocês vão poder utilizar esse tipo de recurso através de outros meios no Blender 3D, mas esse é um dos que eu peço para que vocês utilizem para fazer travessões de formas bem práticas. Obrigado aí pela atenção de cada um, pela paciência de ter me ouvido aí no início do vídeo. Até o próximo tutorial.